Hoje é o dia de você conhecer na teoria e principalmente na prática como que funciona um fundo imobiliário de papel. O que é isso? O que ele compra? Quais são os riscos? Quais fundos que têm essa característica? Tudo isso no nosso vídeo de hoje. Eu sou o Fábio Lousada, sou especialista em investimentos, atuando há mais de 16 anos no mercado e eu vou te mostrar o caminho para você conseguir chegar no seu grande objetivo, obter uma renda grande na sua aposentadoria via fundos imobiliários. E por isso você precisa conhecer as características de um fundo imobiliário de tijolo, um fundo imobiliário de papel, um fundo de fundos, e hoje nós vamos focar em fundo de papel. Então, se você curte esse conteúdo sobre fundos imobiliários, já deixa o like aqui, se inscreve no canal, porque vai ter muito conteúdo aqui, onde eu vou fazer várias análises. Eu gosto de estudar muito o mercado, então leio vários relatórios, vejo ali pronunciamento de gestores, leio cartas de gestores de tal BBA, BTG, XP, ou seja, para entregar o maior embasamento possível nas minhas decisões, eu vou lá e aplico com o meu dinheiro. Ao aplicar com o meu dinheiro, eu tenho um plano aqui de chegar a 10 mil de renda somente com fundos imobiliários. Você pode acompanhar inclusive essa série, então faça as aplicações, certo? Então vamos entender agora o fundo de papel, mas antes você precisa entender um pouco da característica desse mercado que é extremamente novo. Esse mercado, pra gente falar que ele surgiu mesmo, vamos falar que ele surgiu mesmo forte em 5 anos. Ah, mas o IFIX é desde 2012, mas era outro mercado, era outra característica, era um mercado que não tinha ali muitos indicadores, tinham poucos fundos, mas vou mostrar para vocês. Então vamos lá. Ó, esse mercado foi criado há 30 anos atrás, então parece que há muito tempo, porém 24 anos atrás que teve ali o primeiro fundo para o pequeno investidor de fato começar a entender mais sobre esse mercado, que foi criado lá em 1996. Vou até tirar aqui, ó, que foi o fundo Memorial Office. Então assim, é um mercado que parece ter muito tempo, porém, quando a gente olha os dados, é muito diferente. Ó. Até 2008, menos de 100 fundos imobiliários estavam no mercado. Hoje esse número está aqui 443, mas se a gente olhar na bolsa agora, hoje tem 456 fundos imobiliários listados na B3. Logo, até 2008 eram 100 fundos imobiliários. E olha essa característica aqui também. Uma curiosidade do mercado de FIIs é que só a partir de 2010 as cotas passaram a ser negociadas durante todo o funcionamento. Antes, você só podia comprar e vender fundos imobiliários em um horário específico, em algo ali que era cruzado, você tinha que negociar o comprador e o vendedor, tinha que... Enfim, era um parto, era muito ruim, não tinha liquidez. Olha só, 2010 começou a ter ali um pouco de liquidez. Estamos falando aí de 30 anos, que reduz para 24 anos, quando a gente fala do primeiro fundo para um pequeno investidor. E agora, de 2010 para cá, falando de 14 anos que o fundo começou, que os fundos começaram a negociar. E aí, em 2012, tivemos o IFIX. O IFIX hoje, vou mostrar para vocês, o IFIX hoje, ele tem aqui, eu depois vou até falar um pouco sobre essa lista aqui, mas tem 104 fundos imobiliários no IFIX. Quando a gente olha, é muito fundo imobiliário, é muito. E aí você tem muito fundo imobiliário ruim e muito fundo imobiliário bom. Então, quando a gente pega o IFIX e fala, ó, os fundos imobiliários é isso, não, é totalmente contrário. Porque o IFIX ele vai ter fundo ali com valor de mercado um pouco menor, vai ter fundo ali com não tanta liquidez. Quando eu, por exemplo, faço ali minhas análises para poder fazer minhas aplicações, o que passa no meu filtro são 40 fundos, 30 fundos. Então 104 é muita coisa. E aí tem muito fundo que, por ter muita característica, muita gente entrando em fundo, buscando ali o fundo errado, olhando só para o dividend yield, e aí se ferra bastante. Porque não olha o que tem dentro, não olha os riscos. E é disso que a gente vai falar hoje disso também. Ok? Então, 2012. E aqui o número de pessoas que entraram nesse mercado. Aí vocês vão ver do porquê que eu estou falando isso. Ó. Eu vou até tirar minha câmera aqui, ó. Mas até 2018 eram 208 mil pessoas na B3 aplicando em fundo imobiliário. 208 mil. Olha só como cresceu. Dezembro de 2019 foi para 645 e depois, ó, foi crescendo exponencialmente. Ó. Quando a gente olha aqui, ó, olha só, em 2022 o mercado havia recebido 453 mil novos investidores, em 2020, que foi o recorde, 527 mil, e no ano passado 504 mil, ou seja, é um mercado cada vez mais consolidado. Consolidou de quanto tempo? Da pandemia para cá. Ou seja, é muito pouco tempo esse mercado. E aí eu comparo com os Estados Unidos, é claro que quando a gente pega o rates,
seria o fundo imobiliário dos Estados Unidos, lá é uma empresa, lá é um pouco diferente, mas a característica é imóvel. E quando a gente fala de imóvel no Brasil, o fundo imobiliário ainda é muito novo. Então aqui tem muita oportunidade para quem quer entrar nesse mercado. E por isso que eu gosto muito desse tipo de fundo. E que eu não entrava antes. E por que eu não entrava? Porque era um mercado muito incipiente. Quando é um mercado muito incipiente, ou você entra ali com 2, 5% no máximo, ou não entra. Igual eu falo, igual criptomoedas. Quem aqui vai pegar todo o seu dinheiro da sua vida e colocar em criptomoedas? Eu vou colocar todo o meu dinheiro, eu trabalhei 30 anos, ralei, conquistei aqui 2 milhões de reais, agora eu vou colocar aqui em Bitcoin? Não, não faz sentido. Porque é um mercado incipiente. Ah, mas o mercado de trilhões comparado com o fundo imobiliário, mas é diferente. É diferente. Eu mesmo aplico também em criptomoedas, mas não passa disso. Agora, fundo imobiliário tem um tijolo por trás, tem papéis de renda fixa por trás, que é um mercado que eu conheço muito, que eu trabalhei muito com isso. E por isso que eu tenho segurança e de falar, caramba, fundo imobiliário é uma boa forma de você conseguir um baita de uma renda no futuro, de você acumular um patrimônio. E eu vou explicar por que isso. Mas fundos imobiliários de papel e tijolo, eles se complementam, porque você consegue estar menos exposto à economia. E eu vou explicar isso também. Mas olha só, esse mercado cada vez mais robusto, cada vez mais crescendo. Passou de 2,5 milhões de investidores. Esse número aqui pode passar, cravar, que vai para 5, para 10, pela característica dele. E os fundos imobiliários, cada vez mais, eles estão vindo para o padrão de R$10 de cota. Antes era R$100 uma cota, hoje é R$10. Então, o sonho de muita gente é ter um imóvel, e você pode ter uma porcentagem de um imóvel por R$10. Ou seja, esse mercado ele vai estar ali no mix. Tem a questão da renda fixa, tem a renda variável, que é a bolsa de valores com as empresas, que você corre o risco ali do CEO, você corre o risco ali da empresa, do setor, do segmento. Já em fundo imobiliário, claro que você tem um potencial de retorno menor. Só que, quando eu olho para a característica minha e dos clientes que eu atendo, eles construíram a renda deles via aportes de algum trabalho que eles fizeram. Então eles não querem multiplicar em 10, 50 vezes o valor deles em 5 anos. Não. Eles querem ir multiplicando bem, aumentando ali sua renda, aumentando seu patrimônio, ganhando ali acima do CDI, dobrando praticamente em relação à inflação. É isso, esse é o jogo, porque lá na frente os juros compostos dão um efeito absurdo. Não precisa correr risco absurdo para ter muito dinheiro no Brasil, não. Os juros compostos no Brasil acabam te colocando na frente de todo mundo. E as pessoas estão começando a entender isso. Eu mesmo estou migrando boa parte dos meus investimentos para fundo imobiliário, por conta dessa característica, porque eu tenho a minha empresa gera um bom retorno, gera bons lucros. Eu não vou pegar meus lucros que eu ralo todo dia na empresa para jogar tudo em uma operação muito arriscada. Mas eu também não quero uma operação conservadora, porque eu sou mais arrojado, eu não sou o cara que vai colocar tudo ali em CDB. Eu quero algo que eu consiga fazer análises e sair na frente. Por isso, eu sou um cara que gosto muito de fazer análise. Então eu pego o Excel, analiso, depois entro na carta, estudo, vejo vídeos, vejo o gestor falando. E aí, baseado nisso, eu tomo minhas decisões, porque eu gosto de estudar, eu sempre gostei de estudar. Quando eu estava no banco, eu almoçava em 15 minutos para voltar para estudar. Eu fui profissional com mais certificações de investimentos do Brasil, porque eu gosto desse negócio. Então, isso faz toda a diferença para a gente conseguir montar uma carteira legal. E essa expertise, esse conhecimento que eu quero passar para vocês todos os dias aqui no canal. Então, olha o tamanho dessa oportunidade. É um mercado que está começando. 500 mil pessoas por ano já é realidade. 500 mil, e vai aumentar, porque a cota vindo para R$10 tende a entrar muito mais gente. E olha só, o saldo médio, que antes era de 3.600 por pessoa que entra no fundo imobiliário, hoje caiu para 2.700. E por quê? Mais pessoas entrando na bolsa, isso diminui o valor por pessoa. E o que a gente pode ver aqui que é muito interessante é o valor sob custódia de pessoas físicas cresceu 21%, saltando de 107 bilhões de reais para 129 bilhões de reais. Então 22 bilhões de reais a mais de pessoa física entraram nesse mercado. O volume médio diário de negociações 10%, 320 milhões para 353 milhões de reais. É um mercado que está só começando e eu vou mostrar depois rates são fundos imobiliários americanos. Seriam como se fossem fundos imobiliários americanos versus o mercado acionário dos Estados Unidos, vocês vão ver a oportunidade que tem aqui. E por isso que eu gosto bastante desse mercado. Mas antes, vamos falar o que são fundos de papel, tá? Porque eu sei que muita gente pode se confundir. Nossa, fundo de papel, o que é isso? Não sei o quê. Então, fundo de papel, basicamente,
você vai ter uma renda fixa lá dentro, tá? Com algumas características, é claro. Mas pensa, é um fundo onde as pessoas colocam o seu dinheiro e dentro desse fundo os gestores vão escolher papéis de renda fixa do mercado. Que papéis de renda fixa? Papéis ligados ao setor imobiliário, certo? Então, é um fluxo. E o que isso traz de muita vantagem? Quando você junta aí muita gente, você consegue fazer uma negociação melhor. E aí você consegue uma renda fixa mais atrativa. Você sozinho, eu atendo, por exemplo, alguns clientes que têm um perfil private. Eles têm acesso a, por exemplo, enquanto o mercado está recebendo 100% de CDI, ele tem no mesmo título CDI mais 2%, porque é uma oferta específica, uma oferta só para investidor qualificado, uma oferta só para investidor profissional. E aqui no fundo, eles conseguem acessar esse tipo de oferta. Então você, como pessoa física investindo R$100 no CDB, você não vai ter o mesmo poder de alguém investindo com R$100 no fundo imobiliário. Essa é a característica, certo? Então, basicamente, para ficar muito simples de entender, é um fundo que vai comprar CRI, LC e LH. Mas, eu preciso traduzir, né? O que é CRI, o que é LCI, o que é LH. Então, a primeira coisa, vamos entender o que é o CRI, tá? Depois a gente fala do LCI. CRI é o seguinte, tem uma securitizadora por trás. A securitizadora, podemos falar, o que traz segurança para a operação. Como assim traz segurança? Por quê? Ele vai empacotar tudo que um fundo, tudo que uma construtora, por exemplo, tem a receber. Vamos dar um exemplo aqui para ficar muito claro. Eu vou até tirar a tela aqui. Para ficar muito claro aqui, pessoal, para vocês. Então vamos pegar uma construção, por exemplo, uma Even. Ela vem e ela vai lá e constrói os imóveis e põe para vender. Então imagina que são 100 andares e cada andar, vamos pegar aqui 100 andares e cada andar deles, vou até pegar HP aqui, custa R$100 mil. Vai dar 10 milhões de reais se vender todos os imóveis. Esse é o primeiro ponto. E aí começa a negociação desde a planta, né? Na planta já começa a negociação, aí consegue um valor mais barato. E vamos supor que ela consiga vender 75 unidades. Então 75 unidades e ela vai receber por isso 95 mil por cada unidade. 7 milhões e 125 mil reais. Então é isso que ela tem a receber. Por quê? Quando a gente está falando do mercado imobiliário, negociação na planta, você faz parcelas, né? Então são várias parcelas, é uma negociação ali onde você vai receber lá na frente. Então, a Even vai receber lá na frente só, ok? Só que o que ela precisa? Ela precisa crescer. Ela precisa pegar esse dinheiro agora para construir outro imóvel para vender. Então, o que ela faz? Ela vai até uma securitizadora. E essa securitizadora ela vai pegar esse valor de 7 milhões e 125 e fazer uma negociação com a construtora. Falar o seguinte, Even, você precisa do dinheiro agora, né? Maravilha. Então, para você receber esse dinheiro agora, eu quero ter um desconto, porque o risco vai vir para mim. Vai que tem um calote ali das pessoas que compraram os imóveis, vai ter que receber, vai ter que ir na justiça, juros pode subir, você tem vários riscos embutidos aí. Então, eu te dou 5 milhões agora, para eu ficar com esse direito a receber, com esse recebível. Por isso que vem um recebível. CRI é Certificado de Recebíveis Imobiliários. Então, esses 7 milhões 125, a securitizadora vai pagar 5 milhões de reais. Então a Even sai do jogo, porque a Even pega esses 5 milhões de reais e vai construir outro imóvel. Vai construir outro prédio. Perfeito? Então está ali de um lado. E a securitizadora agora está no jogo. A securitizadora tem, hoje, a securitizadora vai ter 7 milhões e 125 mil a receber e pagou 5 milhões por isso. Só que ela chama os investidores. E investidores, eu tenho uma coisa aqui muito legal para vocês. Olha só, eu tenho aqui mais de 7 milhões a receber e eu paguei 5 milhões por isso. Vamos financiar essa operação aqui? Vocês vão entrar junto nisso? E aí ele emite o CRI. Então eu vou emitir um certificado de recebíveis imobiliários que vai estar lá dentro 7 milhões e 100 a receber. E aí os investidores ganham uma taxa em relação a isso. Então, parece complexo, mas não é tão complexo assim. É só um direito a receber de fluxo imobiliário. Entenderam? Coloque nos comentários se vocês entenderam, porque senão eu faço outro vídeo explicando só sobre CRI, porque é um mercado importante, tá? Então coloque nos comentários se vocês entenderam. E aqui até voltando, ó, indo para aqui para a explicação, eles financiam atividades do setor imobiliário, como expansão de imóveis, reformas, construções, aquisições. Eles podem ser pré ou pós, CDI ou IPCA mais um prêmio. Por exemplo, tem muito CRI que é emitido a CDI mais 2% ao ano, ou IPCA mais 6% ao ano. E o legal é que é isento de imposto de renda. E por que é isento de imposto de renda?
Porque o governo, ele sabe da importância do setor imobiliário estar aquecido para o crescimento. A China é campeã nisso. A China investe muito no setor imobiliário. Os Estados Unidos investe muito no setor imobiliário. Tanto é que a crise lá de 2009 foi por conta do setor imobiliário. Então, o setor imobiliário é um setor extremamente importante, o governo sabe disso, e por isso que ele dá a isenção, por isso que ele vem com Minha Casa Minha Vida, porque ele quer estimular. E aí, ele isenta de pessoa física para mais pessoas entrarem nesse mercado. Esse é o CRI. Aí nós temos o outro, o LCI, que são os principais, CRI e LCI, que eu vou mostrar para vocês, porque é onde os investidores mais investem, onde os fundos mais investem. LCI, qual que é a diferença aqui? Então, já expliquei o que é CRI. Agora a gente vai falar de LCI. O banco, ele pode emprestar para atividades imobiliárias. Então vem uma imobiliária, ela vai construir um imóvel, ela vai expandir e ela vai pegar um dinheiro no banco, certo? Esse dinheiro no banco tem que sair com uma taxa barata, porque senão não vai conseguir dar crescimento para essa construtora. Ela não vai querer mais construir, ela não vai querer mais expandir, porque está caro a taxa. Então, ela negocia uma boa taxa com o banco, para poder pegar esse dinheiro e construir imóveis, certo? O banco em si, para ele conseguir dar uma taxa barata, ele precisa se financiar de uma forma barata. Ou seja, ele precisa captar o dinheiro de uma forma barata. Lembra, o banco ganha dinheiro com spread, que é a diferença do valor que ele capta versus o valor que ele empresta. Ele vai pagar uma taxa para receber um dinheiro para o investidor e vai repassar para alguém em forma de crédito, em forma de empréstimo. Essa diferença é o ganho do banco, é o spread. Então, se ele tem uma taxa muito baixa aqui emprestando, ele vai precisar de um apoio aqui, captando mais barato de investidor. Então, o governo falou o seguinte, ao invés de você pegar um CDB, emitir um CDB, que é um Certificado de Depósito Bancário, e aí você pode usar para várias outras finalidades esse dinheiro, pode emprestar no capital de giro, pode emprestar de várias formas, eu vou fazer o seguinte... Você vai pegar esse valor aqui, você vai emitir ao invés de CDB, LCI, letra de crédito imobiliário, e aí sim, esse dinheiro aqui, ele vai ser carimbado e você vai emprestar para o setor imobiliário. Então, o banco ele vai conseguir captar isento de imposto de renda quando ele tem um lastro imobiliário. O investidor, ele ganha, porque o investidor ele vai ter uma LCI isento de imposto de renda. O banco, ele consegue manter ali o spread dele, enquanto a construtora, as empresas com foco no setor imobiliário, conseguem se financiar de uma forma mais barata. Então, o LCI são títulos emitidos por bancos, ok? Essa é a diferença. Então, o que eu falei? CRI é uma securitizadora que empacota ativos a receber, fluxos a receber, enquanto o LCI é um título emitido por banco para estimular o setor imobiliário. Os dois são isentos de imposto de renda. Então, um fundo imobiliário de papéis vão comprar esses títulos, LCI e CRI principalmente. E aí dentro disso vai ter o tipo de remuneração que é acordado com o banco no caso da LCI e com a securitizadora no caso do CRI, que pode ser inflação, que é IPCA, IGPM, CDI. E aí eu vou mostrar como que estão compostos esses títulos hoje. Como que os fundos estão emitindo hoje esses títulos, ok? Importante lembrar sobre imposto, tá? Como que funciona o imposto? Se você compra uma LCI direto, isento de imposto de renda. Um CRI direto, isento de imposto de renda. Só que o CRI, pessoal, quando você vai entrar num CRI, é muito focado em investidor qualificado. Então você não consegue ter acesso a boas taxas, porque as melhores taxas estão em CRI. Porque a LCI tem um banco por trás. Tem um banco por trás, diminui bastante o risco, porque tem inclusive o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, até 250 mil por CPF, LCI. Já no CRI não tem isso, não tem o FGC. Então aumenta-se o risco, mas se aumenta o risco, aumenta o potencial de ganho. E aí que você consegue um CRI com CDI mais 2%, IPCA mais 7%, mais 8%, que é o que faz com que um fundo imobiliário de papel ganhe mais. Então nota que o que me fascina no mercado de fundo imobiliário é poder ter renda fixa lá dentro. Porque se fosse só tijolo, eu estaria muito exposto, porque o mercado de tijolo é cíclico no sentido de que se a economia começar a dar ruim, as pessoas fogem do shopping, as empresas entregam o escritório, os galpões vão ficar vazios. Então, o fundo de tijolo ele é muito ligado à economia estar bem. Ele vai bem quando a economia está com os juros baixos e vem estímulos para você acelerar e as pessoas investirem mais, as empresas investirem mais. Assim que os fundos imobiliários crescem, tanto é que com os juros caindo, os fundos imobiliários voltaram a subir mais forte. Fundos imobiliários de tijolo.
Porque quando a gente olha para o fundo imobiliário de papel, é o contrário, porque ele está ligado a juros, CDI, inflação. Então ele pegou um período de CDI muito alto e agora ele vai começar a cair. Então nota, quando um fundo de papel faz assim, o de tijolo faz assim e vice-versa. Então se eu conseguir ter uma gestão ativa, não de ficar comprando e vendendo papel, mas sim comprando papel, porque o foco aqui é comprar, acumular, pegar os aluguéis e reinvestir, eu vou usando os rendimentos para comprar de uma forma correta. Não é simplesmente, montei a carteira aqui, 40-60, 40 papel, 60 tijolo e vou continuar assim para sempre. Não. Eu vou olhando a atividade econômica, quais são as perspectivas, e aí eu vou balanceando. Por exemplo, se eu acho que o Brasil vai entrar numa crise ferrada, eu diminuo minha exposição em tijolo e começo a investir mais em papel, porque eu vou ganhar juros. Se eu vejo que a economia vai estar muito bem, que é o que está acontecendo neste momento em relação a indicadores econômicos, e aí isso tem que ser visto todo ano, inclusive, por conta do déficit fiscal, mas é uma outra conversa mais focada para o macro, mas Estados Unidos vai derrubar juros, deve ser lá para o segundo semestre, porque era para março, era para maio, era para junho, hoje está para dia 12 de junho, inclusive, derrubar os juros, mas acho que não vai acontecer. Acho que vai lá para o segundo semestre, mas quando começar a derrubar o juros nos Estados Unidos, dá espaço o Brasil cortar mais juros e os países como um todo cortarem juros. E os juros mais baixos vão favorecer os fundos imobiliários. E aí é um bom motivo para ter uma posição maior em tijolo. Ok? Então hoje, uma carteira balanceada seria mais focada em 40 de papel e 60 de tijolo. É isso que a gente tem que entender. Se o fundo imobiliário fosse só de tijolo, eu não conseguiria ficar só com o fundo imobiliário, tinha que diversificar demais. Como hoje eu tenho praticamente uma renda fixa aqui, sabendo entender quais são os ativos lá dentro, junto com o fundo de tijolo, eu consigo montar uma carteira balanceada. Por isso que eu estou gostando muito e hoje eu acho que o mercado está muito mais forte para receber grandes investidores. De 2021 para cá, principalmente, pós-pandemia, que o mercado sofreu muito na pandemia, ele está se recuperando e muitos investidores estão entrando. E eu acho que vai ser o grande investimento do Brasil. O brasileiro gosta de imóvel. Regulando bem o mercado, fazendo ali boas escolhas, os gestores conseguindo ter a confiança cada vez mais forte, esse é o mercado para muita gente se aposentar muito bem. Vamos lá, vantagens, rapidamente aqui. Rentabilidade, porque como eu falei, você consegue ter uma rentabilidade maior do que se você investisse num CDB, se você investisse com o seu dinheiro, porque você não ia ter, por exemplo, imagina essa indústria aqui, eu não ia ter R$1 milhão, ou 1 milhão, 30 milhões de reais para comprar um galpão desse, 50 milhões de reais, 100 milhões de reais, eu não teria. Mas se juntar vários investidores, a gente vai ter. E aí, com isso, eu posso fazer negociações melhores. Diversificação, a mesma coisa. Por quê? Vai que eu tenho 10 milhões de reais, eu vou lá e compro essa indústria aqui. 50 milhões de reais. Só vou ter um imóvel. Agora, com 50 milhões de reais, eu compro vários tipos de fundos imobiliários. Eu compro vários fundos imobiliários. Sem parar. Liquidez, mesma coisa. Tô com esse imóvel aqui, agora eu quero vender esse imóvel. Ferrou. Eu tenho que escolher uma empresa que vai se encaixar, que vai ver isso aí com um potencial, ferrou. Eu fico com um abacaxi para descascar aqui. Se eu tenho fundo imobiliário, eu consigo vender cotas rapidamente. Como eu falei, olha a liquidez aqui, deixa eu voltar para vocês verem. É isso aqui, ó. O volume médio de negociações era de 320, agora é de 353 milhões de reais. Isso aqui vai caminhar para um giro de 500 milhões, de 1 bi por dia. Eu acho que vai chegar nisso, tá? Por isso que eu vejo essa oportunidade. Baixo valor de entrada, você consegue entrar com cota de R$10 e cada vez mais os fundos vão trazer para isso. Tem um fundo muito bom, o GGRC11, que agora, em março, vai diminuir o valor da cota de 110 para 11. Então, isso traz muita gente. E burocracia, menos burocracia, né? Para você comprar esse imóvel em cartório, vem isso, vem aquilo, vem papelar. Ixi, no fundo imobiliário você vai lá, vê a cota, o valor de mercado, negocia, compra e tchau. Certo? Então, as vantagens. Riscos, inadimplência, seja dos dois, porque como que o mercado sofreu muito na pandemia? Por conta da inadimplência. Imagina você está um shopping, e aí vem uma pandemia, o shopping fecha. E as lojas vão sair, ó, as empresas vão começar a fechar os contratos, vou ficar aqui sem faturar. Eu vou pagar a multa e quero me livrar, sair do shopping. O que acontece? Isso aumenta a vacância, ou seja, lugares vagos dentro do shopping, o que diminui o aluguel. Certo? Então, isso aqui, quando a gente fala de pandemia, é um risco acima de tudo, né? Que o que pode acontecer daqui 2, 3 anos uma pandemia. E aí ferrou. Ferra no primeiro momento, porque o valor da cota despenca, mas
Se você é um investidor de longo prazo, você aproveita para comprar mais cotas. Pô, agora eu vou comprar mais porque vai passar essa pandemia, as cotas vão estar baratas, igual aconteceu nesse mercado, e aí eu com mais cotas vou ter um valor muito mais forte a receber de aluguel lá na frente. Muitos investidores aproveitaram pós-pandemia. Como falei, inadimplência de calote, por exemplo, um CRI está lá com vários recebíveis e as pessoas começam a atrasar, ou empresas começam a atrasar, o CRI começa a atrasar o recebimento. Então tem esse risco sim, por isso que é muito importante avaliar quem são os devedores desse CRI, quem são os devedores desse fundo imobiliário. Também como galpões, por exemplo, tem galpão que tem lojas americanas lá dentro desses galpões. Está sofrendo lojas americanas. Será que vai entregar o galpão? Será que não vai? Porque se entregar um galpão, pô, é gigante. Vai ter um risco muito forte nisso. E aqui, então, inadimplência, risco mais voltado a calote. Jurídico, pô, tem decisões judiciais. Então imagina ter um imóvel lá e por qualquer motivo tem uma decisão judicial sobre aquele imóvel que ele não pode alugar, que não sei o quê, que agora vai ter que pagar uma tributação, que o inquilino anterior... Enfim, pode acontecer qualquer coisa, como aconteceu. E risco de mercado está ligado muito à volatilidade. Outro risco importante aqui que a gente vai analisar é se o governo tributar os aluguéis para a pessoa física. Por enquanto não tem e não deve ter, porque o governo sabe da importância do setor imobiliário para o crescimento. Mas pode acontecer de vir uma taxação e aí a gente vai ter que rever esse mercado aqui, tá? Por isso que a gente tem que ficar de olho. Olha só, isso aqui foi o que derrubou muitos fundos, como o DEVA 11, HCTR 11, que renegociação de CRIs do Gramado Parques traz reviravolta em fundos imobiliários. Então, esses fundos imobiliários despencaram por conta de CRIs que estavam ligados a Gramado Parques e fez uma recuperação judicial e derrubou os valores dos CRIs. E aí teve decisão judicial contra, falando que não precisava pagar, que poderia renegociar com um valor muito mais baixo. Depois teve uma reviravolta, não, agora vai ter que pagar. Enfim, você depende muito do judiciário. E aí, como esses fundos eles estão com esses CRIs lá dentro, eles não vão vender, não vão se desfazer. Tanto é que quando saiu essa decisão aqui, olha o que aconteceu. Os fundos dispararam, a HCTR subiu 25%, DEVA 10%, VSLH 10%, mas olha o retorno que eles estavam. HTMX não estava, tá? Isso aqui, ó, dos retornos, melhores retornos em outubro, dos 5 melhores, 4 foram por causa dessa renegociação, porque entrou um valor ali no mensal. E aí o que acontece? Aqui tem um outro fator. Entra ali um valor que estava ali sem receber, então imagina, tem um aluguel ali, ele despenca porque teve o calote. E aí do nada, tem uma recuperação, tem uma decisão favorável e vem um valor muito forte. O que acontece? A cota já está baixa, porque muitos investidores saíram, cota baixa, e vem um dividendo, um aluguel, pá, muito alto. O que acontece com o dividend yield? Ele dispara. Dividend yield é os aluguéis sobre o valor total. E aí o que os investidores olham? Eles olham o dividend yield e falam, nossa, olha só quanto ele pagou, ele está com dividend yield de 20, 15, 23, eu vou entrar nele. E aí que se ferra. Então, muita gente se ferra em fundo imobiliário por ficar buscando dividend yield. E olha, aqui é um exemplo disso. Ele olha para o fundo e fala, nossa, vou aplicar via dividendos porque o HCTR está pagando muito. Se ferrou, tá? Então, ó, HCTR 11, DEVA 11, VSLH 11 e TORD 11 estão posicionados. E aí, pessoal, amanhã eu vou soltar um vídeo de top 3 fundos imobiliários de papel com oportunidade. Quando eu faço um mapeamento, gera um filtro. Um dos filtros faz com que a primeira opção seja o Iridium. Porém, o Iridium ele está sofrendo com isso também, porque ele tem participação direto nesse CRI, é pequena, mas tem participação em fundos como o DEVA 11 que tem esse CRI. Então ele está exposto a isso. Por isso até que o Iridium sofreu um pouco com isso. Ainda prefiro ver o desenrolar disso aqui para poder tomar uma decisão. Eu não preciso me arriscar. Não preciso, eu sei que, por exemplo, tem gente que gosta de comprar ação que está com recuperação judicial, como por exemplo Americanas, que vai dar tudo certo, vai arrumar e vai subir. Eu não gosto desse tipo de investimento. Eu, Fábio, não gosto, porque tem um potencial de retorno muito mais alto, mas um risco muito mais alto. Eu não preciso disso porque eu faço meus aportes regularmente, eu tenho minha empresa que gera valor. Você, por exemplo, está trabalhando há muito tempo, tem ali seu valor, seu salário, e você não quer entregar o seu salário, suas horas para correr um risco absurdo. Pelo menos eu penso assim. E aí, eu não vou entrar nesse tipo de fundo. Então, o Iridium eu vou esperar e vou escolher outros 3. Mesmo assim, eu vou analisar o Iridium
para mostrar para vocês como que está a situação. E aqui você vai dividir em dois tipos de fundos, principalmente. Fundos high yield. O que é high? É alto. Yield é rendimento. Então, alto rendimento. Se tem alto rendimento, tem alto risco, né? Tudo que paga muito alto tem alto risco. A Argentina tem uma taxa absurda, a Venezuela tem uma taxa absurda, porque o risco é muito alto. E as taxas menores é porque tem menos risco. Então, quando eu vejo high yield, alto rendimento, tem que tomar cuidado. Por exemplo, a BIT11, ele vai me dar um dividend yield de 18,16. Olha lá, preço sobre valor patrimonial tá bom. Yield, o dividend yield de 14% nos últimos 12 meses. Então, assim, muita gente vai aplicar olhando isso. No meu padrão de investimento, eu não coloco isso. Eu não coloco. Eu tenho uma trava. Ele tem uma boa liquidez diária. Eu coloco até, principalmente, 2 milhões para cima de liquidez diária, tá? Mas tem ali uma boa liquidez diária de movimentação. Você já tem, dá para você vender ela a qualquer momento. Para quem está buscando fundos com potencial de retorno maior pode ser interessante, mas para mim não entra, porque eu não quero correr esse risco. Eu estou entrando no fundo imobiliário para potencializar os valores que eu ganho com os meus aportes e não para ficar rico com o fundo imobiliário. Os aportes, reinvestindo os aluguéis, mais uma correção das cotas ali, pelo menos com 50% a 60% da inflação, eu já estou rico, já fico muito rico. Não preciso ficar correndo um risco absurdo, escolhendo fundo imobiliário que paga high yield, muito high yield. Tomar cuidado. RISAC 11, o RISA aqui, mesma coisa. Tem uma boa liquidez, mais de 2 milhões e 600, preço e valor patrimonial abaixo de 1, porém, olha o dividend yield dos últimos 5 anos, 17,57. Então, quem olha só dividend yield vai entrar aqui, vai correr o risco, pode ter retorno melhor que o meu, inclusive, porém eu não quero correr esse risco, certo? Então aqui eu separei três high yields, né? O ABIT 11, o RISAC 11 e o RPR 11, pagando 23% dos últimos 5 anos, dividend yield atual 16%. Mesma coisa, os três, para quem gosta, eu vou comprar fundo com preço e valor patrimonial, os três estão baratos, seguindo essa lógica. Mas para mim não entra na minha filosofia de investimento. Porque eu estudei fundo imobiliário, e eu separei aqui o que eu preciso saber. Eu preciso disso, eu preciso que esse fundo imobiliário tenha isso, isso, isso e isso. Ah, sai disso, sai da minha tese, eu não vou entrar. Porque eu preciso ter sempre um método. Senão vai dar ruim. Vai dar ruim. Se eu ficar aplicando qualquer fundo imobiliário para buscar um retorno maior, achando a oportunidade, tem gente que investe só assim, mas não é o meu perfil. E aqui, como eu falei, high grade. KNCR 11, então fundo high grade. O preço sobre o valor patrimonial 1,03. Só que era o dividend yield médio nos últimos 5 anos, 10,10. Dividend yield atual, 2,77. Ou seja, é um fundo mais normal, liquidez diária absurda, um fundo considerado caro, mas mesmo assim, entre entrar em um KNCR 11 e um EPR 11, eu prefiro, com o meu dinheiro, entrar no KNCR 11. Eu prefiro que a cota não tenha um potencial de valorização tão alto, mas que os rendimentos sejam bons de lugares mais seguros. E isso vai fazer com que a cota suba também. Tanto é que você vai ver um P sobre preço sobre valor patrimonial indo para 1,05, 1,06, 1,010, você está pagando mais caro, mas é o preço que se paga por ter um investimento melhor. Só que eu tenho hoje opções melhores, não fundos melhores que a NCR 11, fundos mais baratos neste momento. É isso que eu olho, mas sempre cuidando de uma série de fatores. HGCR 11, olha lá, outro fundo, dividend yield de 12,28 nos últimos 5 anos, 12,5 o atual, 1,04 de preço sobre valor patrimonial, liquidez diária alta, ou seja, um fundo muito mais seguro. Então, se eu busco uma carteira extremamente segura, sem olhar a valorização da cota, tá aqui, ó, high yield, high grade, tá? High grade. Eu não expliquei, né? Então, high yield, alto rendimento, high grade é alto grau de investimento, tá? Quando fala grade é grau. Alto grau de investimento, ou seja, os mais seguros, porque eles vão olhar só investimentos, principalmente investimentos ali mais seguros. Enquanto neste fundo aqui, eles vão no RPR, eles podem pegar e comprar uma LCI de um banco que começou com um banco totalmente endividado, um banco ruim, mas vão pagar uma taxa maior. E aqui no high grade eles vão pegar um Itaú, um Bradesco, vão pegar um bancão ali que tem ali muitos ativos e é muito mais seguro. Então aqui vai prezar muito mais pela segurança, esses high grades. Como eu falei, no momento eles estão caros, mas podem ficar mais caros ainda. Eu vejo oportunidades melhores para mim neste momento, que são ótimos fundos também, porém mais baratos, que é o que eu vou escolher e é os que eu vou aplicar aqui. E aí, pessoal, por isso que eu falo que é um outro mercado. Dezembro de 2018, janeiro de 24.
Quando a gente olha dezembro de 2018, apenas 23% dos fundos imobiliários eram ativos financeiros. Por isso que eu não posso pegar o IFIX e falar, pessoal, olha só, o IFIX aqui de 1 ano atrás, 3 anos atrás, 5 anos atrás, é isso. Porque era outro mercado. Era um mercado muito mais desbalanceado, era um mercado focado muito mais em tijolo. Olha lá, 23% era escritório, que loucura. Escritórios, que foi o que mais sofreu na pandemia. Então não tem como comparar. Hoje é 40%, 38% eu puxei ontem, 38%, 40% ativos financeiros. Então, para mim, é muito mais seguro dessa forma, porque eu tenho os dois mecanismos. Eu tenho tijolo e tenho papel. Tijolo para momentos de bonança da economia, juros baixos, papel para momentos de juros altos. E eu vou balanceando. É isso. Esse é o grande segredo do fundo imobiliário. É assim que a gente vai aplicar, é assim que eu cuido do meu dinheiro e vou continuar aportando para ter a minha renda muito forte no futuro. É isso que eu, Fábio, acredito. Olha só o volume de CRIs também, como está crescendo o valor de emissões. Tem uma mudança recentemente em CRI, então deve cair um pouco, porém vai ser melhor, para mim vai estar melhor, porque ele está muito mais ligado à finalidade. Tem uma mudança, porque, por exemplo, Burger King estava emitindo CRI. Não faz sentido. Então agora tem uma série de regulações, as que já estavam no setor emitindo vão continuar emitindo da mesma forma, então para mim não muda nada. Pode diminuir um pouco o valor da emissão, mas mesmo assim vai continuar muito forte. Olha só, 48 bilhões emitido em 22, 34 bilhões até outubro de 23, tá? Isso aqui é até outubro de 23, deixa eu tirar aqui a câmera. Até outubro de 23. Então assim, tem muita oferta para entrar. E o investidor comum, aquele que tem R$1.000, R$100 para aplicar, ele não entra em CRI, nem tem acesso a isso. No fundo imobiliário você tem acesso por R$10. Isso que é fascinante. É isso que eu gosto aqui do CRI. E aqui o tipo de remuneração, olha que legal. Deixa eu tirar mais uma vez a câmera. Ó, taxa DI em 2017, 2018, ó, até 2019, as maiores emissões pagavam DI. Então era CRI de DI, que remunerava CDI, que são juros, que está muito ligado à Selic, né? CDI, ele é sempre muito próximo à Selic. Deixa eu explicar aqui para vocês. A Selic, como por exemplo, está 11,25, o CDI está sempre 0,10 abaixo, então está 11,15. Então, a Selic caindo para 9, o CDI vai estar 8,90. Tá? Então, ele está muito próximo. Por isso que os juros caindo, os CRIs que pagam CDI, eles vão cair junto, o rendimento. Mas pode ter um potencial de retorno maior, por quê? Muita gente está caindo os juros, eles acabam saindo de CDB. Nossa, CDB está pagando muito baixo. Eu vou para o fundo imobiliário, porque lá eu tenho isenção do aluguel. E eu posso aproveitar e comprar cota mais barato. Olha só. E a maioria hoje é emitido com IPCA. A maioria hoje é emitido com IPCA, 61% 2022, 80% 2021. Tá? Esse que é o dado mais atualizado que eu consegui puxar. Mais confiável também, que está aqui no anuário. O anuário, inclusive esse aqui eu peguei até do relatório do Itaú BBA. Então assim, olha só, está muito ligado à inflação. O que é inflação? É inflação mais uma taxa pré, que é o juros real. Então eu gosto muito, um dos ativos que me acompanha sabe que eu gosto muito para o futuro é NTNB. Então aqui eu tenho a mesma coisa praticamente. Praticamente a mesma coisa. O fundo escolhendo várias NTNB, só que a NTNB o governo emite. Um CRI, uma securitizadora emite com empresas lá dentro. Então, claro que empresas têm um risco maior que o governo, porque o governo tem a máquina, ele imprime mais dinheiro para pagar taxa, para pagar juros. Ele imprime dinheiro. Então o risco tende a ser menor. Porém, ele paga menos do que uma empresa. Então, ao invés de correr risco de governo, eu vou correr risco de empresa, risco de banco, no caso de LCI, para ter um retorno maior. E aí eu tenho uma NTNB mais vantajosa. Quando a NTNB paga, sei lá, IPCA mais 6, eu vou ganhar IPCA mais 8. Ok? Então, é isso que eu busco, por isso eu gosto de renda fixa. E olha só o setor. Então, como eu falei, ó, o IFIX de ativos financeiros está 10,6. Mas por quê? A performance dos papéis ligados ao setor financeiro estão 10,6 nos últimos 12 meses. Mas por quê? Porque o rendimento vai caindo e as pessoas vão saindo. Nossa, pagava 1, agora está pagando 0,90, agora pagando 0,80. E as pessoas saem. E aí, o valor da cota cai. Só que pode ser uma oportunidade boa de entrada. O IFIX 17,4, olha o fundo de shopping que sofreu na pandemia, despencou, subindo 29%. Então olha o balanceamento aqui, ó, ativo financeiro e shopping. Uma coisa
uma coisa se favorece de um momento, o outro no outro. Então cabe a mim balancear isso. Eu, como eu falei, eu gosto de balancear via aporte. Então, fazer um aporte novo, e agora está melhor para o tijolo, eu vou aportar mais em tijolo. Ah, agora os rendimentos, vou pegar o aluguel, vou reinvestir em tijolo porque os juros estão caindo. Eu vou aplicar amanhã em 3 papéis, em 3 fundos de papel, para mostrar para vocês. Mas, para mim, o ideal seria tijolo. Mas, eu vou aplicar amanhã 3 em papel, mas durante a semana eu vou aplicar mais em tijolo. Então, amanhã eu aplico tanto em papel, depois eu vou aplicar o dobro em tijolo, porque minha carteira hoje tem que estar com mais tijolo, pelo momento atual, tá? E o preço e o valor patrimonial, a gente vê que também está aqui bem barato quando a gente usa essa métrica. O IFIX 0,89, shoppings chegaram muito próximo do valor patrimonial, então tem oportunidades ainda. Tanto é que eu fiz a aplicação recentemente e vou aumentar os aportes no VISC11, porque ele está com P sobre VP abaixo de 1 e é muito bem estruturado. Mas outros shoppings dispararam, né? Outros fundos de shopping. Então, escritório, que está mais arriscado nesse momento, por isso eu teria menos em escritório, porque eu gosto de aplicar, principalmente quando está mais consolidado o mercado. Eu perco o retorno por conta disso? Claro que eu perco. Mas eu diminuo o meu risco, é isso que eu estou olhando também. E aqui você consegue ter o panorama do que está acontecendo com os fundos de papel. Os rendimentos despencaram e vão cair mais. Tem que estar ciente disso. Vamos lá, ó. Deixa eu tirar aqui a câmera e mostrar para vocês. O HGCR11 pagava 14% em janeiro, passou a pagar 11% em dezembro. Vamos pegar aqui um CVBI11, 15% em janeiro, agora pagando 10,4% em dezembro. Outro fundo aqui, MCCI, pagando 15,9% em janeiro e pagando 11,4% em dezembro. Então, olha só, em dezembro, como já despencou aqui o dividend yield. Despencou. E olha quanto que era em janeiro. Então, muita gente que entrou em janeiro achando que, pô, olha só, tá pagando 14, vou ganhar isso aqui para sempre, se ferrou. Não é assim, tá? Não é assim. Por isso que você faz um balanceamento entre esse tipo de fundo e esse aqui, e o tijolo, tá? Então, entre ciente que vai diminuir o rendimento, mas vai dar ali um bom potencial de aumentar as cotas. Por isso que eu gosto. Para mim, ele é um fundo onde eu posso substituir boa parte da renda fixa aqui. Claro que eu vou ter reserva de emergência em CDB, eu vou ter outros tipos de investimentos, mas meu foco vai ser aqui, tá? O foco da minha aposentadoria, porque eu gosto desse tipo de investimento. E olha como estão os indexadores. Ah, Fábio, eu gosto mais de CDI. Então você pode escolher fundos que pagam mais CDI. Ó, BTCI11 é 26% ligado a CDI e tem 8% de participação em outros fundos imobiliários. O HGCR11, 34% em CDI. KNCS11, 39% de CDI. RBRY, 40% de CDI. O VEGIR, 98% de CDI. Então, se eu quero ligado a CDI, eu escolho desses. Agora tem outros que são mais ligados a IPCA, que foi a grande indústria, né? O Canip11, o maior fundo da indústria, 99% é em IPCA. Então tem que escolher aqui. Eu gosto muito, pro longo prazo, de IPCA. Eu gosto, eu sou fãzaço de IPCA mais 8, eu sou fãzaço. E aí eu tendo a escolher mais aqui. Assim, como eu falei, tem que balancear. No longo prazo, se eu estou vendo que estou muito IPCA, eu baixo para CDI, mas esse estudo aqui tem que ser feito. É esse tipo de estudo que eu vou mostrar para vocês aqui nos vídeos. Por que que eu estou aplicando no fundo tal? E aí eu vou mostrar esse estudo. Tá? Isso aqui é importante. Então nota aqui como que é emitido e como que a gente consegue aprofundar. E nota que jogar todo mundo num balde, ó, isso aqui é IFIX, que é o que a maioria faz com que todo mundo se ferre mesmo. Porque vai aplicar em fundo com dividendo alto, vai aplicar no IFIX. Pô, no IFIX é um gigante, vou mostrar para vocês também. E aqui o que mostra para mim o potencial desse mercado. Olha o retorno total do S&P 500 versus um ETF de rates. Olha só o retorno total de S&P 500 versus rates. Quando a gente pega o retorno anualizado, do S&P 500 foi 10,7 em 72 a 2021. 11,9 os rates. Aonde que o S&P 500 conseguiu se sair campeão? Nos últimos 5 anos. Porque teve efeito pandemia. O efeito pandemia. Então ele fez 18,5 na média ao ano em 5 anos, enquanto o Rates fez 13,5. Mas olha só, ele está ganhando ano a ano. E a tendência para mim é no futuro voltar a ir muito bem. Pode ser que as empresas americanas, S&P 500, se a gente pegar as empresas de tech, aí dispararam.
É o que está puxando, inclusive, S&P 500. Você separa o S&P 500, você pega ali Nvidia, Apple, Microsoft, foram os que puxaram, de fato, o índice. Se você pega essas empresas e tira do índice, o índice despenca e fica muito abaixo dos rates, tá? Então, olha só, é um mercado potencial, um mercado 11.9, 11.5, 2.7, 2.9, 3.5, que 2021, que foi pós-pandemia, cresceu 39%, se recuperou, mas 2020 ficou bem negativo. Então, é isso que a gente tem que olhar. E olha só quando a gente faz uma análise de fundos imobiliários de papel versus fundo imobiliário de tijolo. De todos os 400 fundos listados, 94 são de papel. Só que eles representam ali, em termos de valor de mercado, 57 bilhões de reais. Quando a gente olha aqui, o mercado está com 153 bilhões de reais de valor de mercado até novembro de 23. E eles representam ali 57 bi. Então, 57 de 153, a gente está falando de 37, 38%. Tá? Que estão ali, que são os fundos de papel. Então, nota aqui. Então, os fundos de papel em valor de mercado representam 38, em torno de 38% aqui em relação ao valor total. Então, eu preciso saber escolher, porque quando eu faço filtros, desses 94 sobra 10. Se eu for aplicar só olhando yield, eu vou me ferrar. De fato, que muito fundo perdeu. Quando a gente olha aqui variação da cota no ano, deu a média menos 2,20%. Muitos sofreram. Quando a gente olha o total de FIIs, que aí são o IFIX mesmo, são 104. Eles representam 125 bilhões de reais em valor de mercado. E olha só, o valor de mercado, vamos considerar aqui, ó. Vamos considerar aqui 153 bi. Dos 153 bi, 125 estão aqui no IFIX, então 81% dos fundos imobiliários, do valor de mercado dos fundos imobiliários listados, estão no IFIX, 81%. Então, assim, tem muita coisa ruim aqui dentro do IFIX, muita coisa. Então, se eu aplicar olhando IFIX, não vai ser algo legal. Eu preciso selecionar bons ativos, eu preciso entender o que está acontecendo em cada um dos fundos para eu poder buscar um retorno maior no longo prazo. É esse que vai ser meu trabalho aqui. Eu analiso muito, então eu gosto de pegar aqui relatório. Todo final de semana eu passei lendo relatórios, estudando, para poder entregar algo legal para vocês. Por quê? No final, eu vou ser beneficiado porque eu estou fazendo esse investimento. Então, eu faço todo esse filtro para escolher 3 fundos de papel para mim, para eu aplicar. E aí eu replico para vocês tudo que eu estou pensando e analisando, olhando para esse mercado. E por fim, a gente consegue ver aqui, ó, o valor do IFIX. Então, olha o que aconteceu na pandemia aqui. Olha o que aconteceu de 2019 para 2020. O IFIX despencou e aí muita gente aproveitou esse movimento. O IFIX despencou, ele se recuperou, está na máxima agora. Então, Fábio, agora está na máxima, é hora de vender? Não, não é. É hora que muitos fundos bons estão esticados, como eu já mostrei aqui, pagando 1,05, 1,06 de patrimonial, mas pode subir mais. E fundos bons, fundos ótimos, inclusive, tem potencial. E isso que é o legal de fundo imobiliário. Aí que está o grande pulo do gato, para a gente finalizar aqui, ó. Aí que está o grande pulo do gato. Quando eu falo empresas no Brasil, é muito mais fácil uma empresa que é gigante, ela gerar mais valor, gerar mais lucro, gerar mais dividendos, certo? Por isso que quando você faz também uma carteira de ações focando em dividendos, você escolhe as empresonas ali que nunca tiveram prejuízo, empresas ali em setores muito perenes e pronto. Agora, fundo imobiliário tem muito imóvel bom, muito imóvel bom que não está em fundo imobiliário. Então, a partir do momento que esse mercado cresce, que entra mais dinheiro, as grandes gestoras como Kinea, BTG, vão começar a comprar mais. Vão olhar para aqueles, caramba, isso aqui tem uma oportunidade boa, vou comprar. E aí você começa a ter acesso a ótimos prédios, a ótimos lugares com boa localização, porque o mercado entra mais dinheiro. Então, olha a diferença. Tem muita empresa boa listada, tem muita empresa boa que não é listada, por exemplo, na Bolsa, mas as gigantes, as principais, a boa parte das principais estão na Bolsa. Agora, quantos grandes imóveis, galpões, escritórios, shoppings ainda não estão listados? É muita oportunidade, por isso que eu acho que esse mercado vai crescer muito e eu vou aproveitar este mercado, certo? Isso aqui foi uma aula sobre fundos imobiliários de papel. Então, vai começar a investir ou vai indicar para alguém investir e falar, ó, faz o seguinte, vê esse vídeo do Fábio aqui sobre fundo de papel. O que você tem que tomar cuidado, o que você tem que olhar quando você vai fazer uma aplicação. Inclusive, amanhã eu vou soltar um vídeo onde eu vou comprar 3 fundos de papel. E aí eu vou mostrar a minha análise,
que eu estou olhando para escolher esses 3 ativos? Quais são os meus filtros? É um complemento esse aqui. Isso aqui é para você entender esse mercado, o que tem lá dentro, o que é um CRI, o que é uma LCI, para você poder tomar decisões boas com o seu dinheiro. Então, se você curtiu, coloca aqui a curtida, coloca aqui nos comentários, Fábio, gostei, porque é muito importante o seu feedback, importante demais para poder continuar aqui fazendo esse vídeo. Compartilha com todo mundo esse vídeo, se inscreve no canal, ativa a notificação para não perder nenhum vídeo aqui. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!